Fala galera, bem-vindo no meu canal Moneyside, um canal que pode te ajudar a ganhar dinheiro nesse tempo de quarentena. O que você pode fazer com dinheiro? E hoje eu estou com mais um vídeo de entrevista. Se você não viu outros vídeos da entrevista, tá aqui em cima. Gente, muito obrigado. Toda a sua paixão pelo meu canal me ajuda bastante. Então, se inscreve aqui no canal, compartilha o seu vídeo, dá aquele like e te vejo na entrevista. Valeu! Oi, cara. Como vai? Tudo bem? Sim. Tudo ótimo. Diga. Muito obrigado por estar aqui, Rafael. Foi um prazer, né? E, gente, se você é novo aqui nessa série que eu estou fazendo no meu canal, se inscreve aqui, por favor. Dá o like, compartilha esse vídeo. Eu estou no meu 8º episódio da minha série, que eu entrevisto pessoas para saber sobre a vida do trabalho das pessoas, para ver como está sendo agora nessa crise. E muito obrigado por estar aqui, Rafael. A satisfação é toda minha, Beni. Não tenha dúvida que a satisfação é toda minha. Muito obrigado. E bora começar? Claro, você manda. Então partiu. Então, uma pergunta que eu queria, você é professor do INSPER e fundador da Com Dinheiro, não é? Então, Perfeito. por que você criou a Com Dinheiro? O que é a Com Dinheiro? Como é trabalhar? Vamos lá. Eu sou professor de finanças da FEA USP. Sim. E do INSPER. Sim. Só que antes de eu ser professor da FEA e do INSPER, na área de administração e finanças, eu era engenheiro. Então, Sim. eu sou mais um engenheiro que migrou da engenharia e foi para finanças, foi para mercado de investimentos. Então, Tá o que aconteceu? Eu tive que criar, para melhorar as minhas aulas, uma base de dados para poder me ajudar a dar aula. Sabe quando você tem aula e o professor vai lá e traz um exemplo? Sim. Eu queria trazer o exemplo real. Eu não queria trazer, o exemplo velho, antigo. Eu queria, se eu fosse falar do preço do barril de petróleo, eu queria mostrar o preço do barril de petróleo agora. Se eu quisesse dar uma aula sobre uma empresa, eu queria mostrar a empresa de agora e não dar um exemplo da Mapping. É muito comum. Eu tive aula, o professor dava o exemplo da Mapping. Você nem sabe o que é Mapping, depois pergunta para o seu pai o que é Mapping. Que é uma empresa que não existe mais, é uma empresa velha. Então tem que dar exemplos reais. Tá bom. Eu criei essa base de dados para me ajudar a dar aula. Tá bom. E depois virou um negócio. Ou Sim. seja, hoje o Com Dinheiro atende, mais de 200 instituições aqui no Brasil. Pense num banco, esse banco aí é meu cliente. Mas tudo isso nasceu como uma iniciativa de professor para dar aula. Tanto que hoje o Com Dinheiro é muito usado por universidades e faculdades no auxílio à docência e à pesquisa. Sim. Você também, você dá aula, mas você teve uma época que você fez 10 livros, que foi nomeado também best-seller, e um deles foi Como Ganhar Dinheiro no Mercado Financeiro. E como foi mostrar sua atitude no livro, não numa palestra como você dá? Foi uma diferença? O ponto é o seguinte, para operar em finanças ou no mercado financeiro, Sim. existem técnicas e existem alguns conhecimentos básicos que eu posso passar. Sim. Os meus conhecimentos eu consigo passar numa aula, num curso, e rapidamente os alunos já vão saber mais do que eu, né? Sim. Então é como se eu fosse dar uma aula. Você já viu aula do professor dando aula de judô, karatê, muay thai? Rapidamente o aluno, se for lutar com o professor, o aluno destrói o professor. E isso é uma grande satisfação para o professor. Eu faço karatê. Você faz karatê? Faço. Então, imagina o seu professor, quando daqui a uns 10 anos, se for uma luta entre você e o seu professor, talvez você ganhe do seu professor. Sim. Mas isso não quer dizer que você seja melhor que ele. Quer dizer o seguinte, você é mais jovem que ele, talvez você tenha mais energia que ele, mas o simples fato de, numa disputa, você, daqui a uns 10 anos, ganhar do seu professor, vai ficar feliz, vai ter o seu professor, porque o seu professor foi capaz... o professor vai, sentir, olha o que eu fiz para essa pessoa. A pessoa ficou melhor que eu já. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho vários alunos que o cara é diretor de asset. Eu tenho um aluno que o cara montou um negócio, o cara é dono de asset, o cara montou empresa. E aí esse cara, não tenha dúvida, ele tem muito dinheiro, você compreendeu? E aí eu falei, eu vou ficar com inveja, eu vou ficar... Não, eu vou ficar feliz e ainda vou falar, sabe aquele fulano de tal? Ele foi meu aluno. Um pedacinho ali das coisas que ele construiu, talvez eu tenha contribuído com alguma coisa. O ponto é o seguinte, se você é um professor de finanças, talvez você não seja o melhor financista do mundo. Se você for um professor de karatê, um professor de tênis, vamos falar agora de tênis, Também faço aula de tênis.
Você também faz aula de tênis, então tem que fazer esporte, tem que gastar o tempo com coisas úteis, então você tem aula de tênis. Talvez o seu professor não consiga disputar com um cara de 19 anos, na flor da idade, um cara super ágil, mas esse aluno ainda precisa do professor para aprimorar a técnica. Então, eu considero alguém que contribui para aquelas pessoas que querem aprender finanças, aprimorar suas técnicas, para ir elas próprias, usando a sua arte, a sua inteligência, o seu intelecto, ganhar dinheiro, saber mais finanças, ajudar mais numa empresa. Isso é bastante suficiente para um professor que dá aula. Ele não precisa ser melhor que ninguém, ele só precisa saber passar o conhecimento. Digo mais, pode ter certeza que tem professores que sabem muito mais do que eu. Sim. Uma vantagem que eu tenho é o pouco que eu sei, eu consigo transmitir quase que 100%. Sim. Então, eu dentro da minha mediocridade, do meu pouco conhecimento, sou professor e aquilo que eu sei eu consigo transmitir para os alunos. Isso para mim é suficiente. É muito bom. E você também falando sobre, deixa eu ver aqui a minha pergunta, tipo investimento e bolsa de valores. Você acha que é mais confiável agora nessa época investir em bolsas ou fundo? Tipo, investir em fundo tem menos chance de perder, mas você também não tem muita chance de lucrar como em bolsas de valores. Então, qual é a sua diferença que você diz? Mano, boa pergunta. O ponto é o seguinte, se quem estiver me ouvindo, se for alguém que tenha dinheiro, mas não entende nada de finanças, não tenta comprar suas ações, que provavelmente você vai meter os pés pelas mãos. Sim. Então, você vai lá e confia num gestor. Por outro lado, se você já sabe, se você já tem algum conhecimento, e você não quer pagar a taxa de administração do fundo, você não quer pagar a taxa de performance do fundo, você pode comprar coisas muito boas e muito mais baratas. Vou dar um exemplo, são os ETFs, particularmente os ETFs que seguem índices bem importantes, como por exemplo aqui no Brasil, o que é um ETF que siga o Ibovespa. Pensa o seguinte, o Ibovespa é como se fosse um saquinho de jujuba. Esse saquinho de jujuba tem jujuba vermelha, tem jujuba amarela, tem jujuba verde, tem um monte de tipo de jujuba. Sempre vai ter alguém querendo comprar aquela jujuba que ele está vendendo, talvez não todas. Então, se você vai comprar só jujuba verde, se você quiser vender a jujuba verde, pode ser que ninguém queira comprar só jujuba verde. Mas se você tem um saquinho de jujubas diversificada, você talvez sempre encontre alguém para comprar. Então, usando essa metáfora, quando você compra o índice da bolsa, você está comprando algo diversificado. Se você só compra uma ação, você está comprando algo individual. Muito bem. Existem produtos baratíssimos, em termos de custo, de taxa de administração, que já compram o índice para você. São os ETFs. Então, vamos supor que você, no Brasil, queira comprar a Bolsa Americana. Tá bom. Você não precisa mandar o seu dinheiro para os Estados Unidos. Você pode comprar aqui no Brasil, negociado na B3, um ETF que, no final das contas, tem as mesmas jujubas que tem lá no fundo americano. Então, você não precisa nem mandar o dinheiro para lá. Tem um ETF aqui no Brasil. Se você põe o seu dinheiro aqui no Brasil, em reais, automaticamente, ele já está rendendo as ações americanas. Então, por que isso é muito bom? Isso é muito bom porque você não precisa ter o trabalho de escolher o fundo. Compre um ETF que represente as ações americanas. Também tem aqui no Brasil o ETF com ações brasileiras, que representa as ações brasileiras. Só que a gente sabe que quando o mundo está numa situação difícil, quem sai depressa da situação difícil mais rapidamente é os Estados Unidos. Por isso que você está em dúvida se compra um ETF de ações brasileiras ou de ações americanas, à luz do que eu falei, você toma a sua conclusão. Mas você entende que o cara tem que saber um pouquinho mais de finanças para poder entender esse negócio que eu acabei de explicar. Depois, você pode falar com um cara que eu conheço, não sei se você conhece um tal aí de Fuchs, de Daniel, não sei se eu já vou falar nele, e aí pede para ele destrinchar isso que eu falei aqui do ETF de ação brasileira, de ETF de índice brasileiro e ETF de índice. E você conhece a minha prima, Júlia? A Júlia, eu acho que eu não sei, eu não quero confundir, eu não sei se foi ela que estudou, que é ela aqui de São Paulo. Júlia ela que estudou Fuchs. no Santa Cruz. Ela estudou no Santa Cruz ou estou enganado? Eu não sei. Meu pai falou que você foi professor dela. Então... é possível, porque tem uma Fuchs que estudou no colégio de minha filha e tem outra que eu possivelmente dei aula, provavelmente na FEA ou
ou no INSP. Então, eu vou ficando com o cabelo branco, você vai esquecendo assim o nome dos alunos, você entendeu? Tá bom. E como é ser doutor e mestre de administração? O ponto é o seguinte, o que eu quero usar essa oportunidade é inspirar jovens como vocês, como você, seus amiguinhos, a quererem estudar. Né? Sim. A gente vê hoje muito o jovem, a criança, querer, sei lá, ser cantor, ser jogador de futebol, ser pagodeiro. Tudo isso deve ser bem legal ser jogador de futebol, deve ser super legal ser pagodeiro. Mas o caminho melhor para você ter uma história de vida, talvez não seja querendo ser pagodeiro, querendo ser cantor, querendo ser jogador de futebol, é o estudo. Então, o que vai libertar a juventude mais carente do Brasil não vai ser o futebol, não vai ser o pagode, não vai ser a dança, vai ser o estudo. Então, o que os jovens têm que almejar hoje é estudar, querer ter um título de graduação, ou de mestre, ou de doutor, em faculdades boas, e que vai ser duro, não vai ser uma obra de um dia, vai ser uma construção de anos e anos. Não vai ser fácil, e porque tudo aquilo que é muito fácil, provavelmente não vale a pena, certo? É verdade. Que é muito fácil, não vale a pena. O cara quer emagrecer. Ele vai emagrecer tomando remédio. Não, muito é o caminho fácil. A não ser que você tenha alguma doença, mas se não tiver doença, é o caminho fácil. Você quer ser, sei lá o quê, você quer dinheiro. Não, vou jogar na Mega Sena. Cara, é uma coisa tipo, too good to be true. Muito bom para ser verdade. Too good to be true. I don't buy it. Quer dizer, eu não compro essas coisas que parecem ser muito boas para serem verdade. Eu não compro, não acredito nisso. Eu acredito em muito esforço, muito estudo e tem que sofrer bastante. Sofrer para você ficar calejado. E quando você fica calejado, você enxerga as outras coisas na vida de outro valor. Se você ganha tudo muito fácil, você não dá valor. Você deve ter alguns amiguinhos na sua escola que ganharam tudo. E talvez esse cara não dê valor às coisas que o pai conquistou. Talvez não foi nem o pai que conquistou, foi o avô. Talvez não tenha nem sido o avô, tenha sido o bisavô. Mas quem ganha e não sente o valor das coisas, também não dá valor. E quais são uma das suas sugestões para eu e meus amigos, tipo, começarem a investir, tipo, na nossa mesada, o dinheiro que a gente pode ter ganhado em outros lugares? Bom, se eu entendi a sua pergunta, você quer saber como que os jovens podem começar a investir desde o início. Isso. Hoje, toda vez que uma criança nasce, ela já ganha CPF. Não sei se você sabia disso. Quando você vai fazer a certidão de nascimento, ela já tem CPF. Você já tem o seu CPF? Sim, mas eu não sei. Beleza, mas pergunta lá para seu pai e sua mãe que ele sabe. Mas hoje, sei. quando tem um recém-nascido, vai fazer a certidão de nascimento, já tem o CPF. Sim. Você precisa de um CPF para poder operar o Tesouro Direto. Então, talvez a melhor maneira da pessoa, do jovem, da criança, começar a investir é via Tesouro Direto, pelo qual pessoas físicas podem comprar títulos públicos do governo. Então, se você perguntar, Benny, para o dono de um banco, se ele aplica na poupança, ele não aplica na poupança. Sim. Se você perguntar para um dono de um banco se ele tem título de capitalização, ele não tem título de descapitalização. Mas se você perguntar se ele tem título público, ele tem título público. Então, é o mesmo título público que uma pessoa física, seja uma criança, seja um adulto, seja uma pessoa idosa, milionário ou não, pode comprar. Então, comece comprando títulos públicos federais via um programa chamado Tesouro Direto e você pode começar aplicando R$30. Então, não é algo que você fale o seguinte, não, é só para quem tem muita grana. Não, com R$30 você consegue comprar um pedacinho do título do Tesouro Direto e que é a aplicação mais segura que você pode fazer. E se você quiser aprender a investir, não comece com ações, comece com título público federal brasileiro. Estou falando federal brasileiro porque tem título público da Argentina. Sim. Não sugiro que você compre título público da Argentina. Tem título público venezuelano, tem título público do Equador, tem título público de alguns países que a gente sabe que vai quebrar. E se vai quebrar, e vai quebrar de novo, vai quebrar de novo. Eu estou falando do título público ou brasileiro, título público americano. Você compreendeu? Aí, se você começar a sofisticar, dá para ver, talvez dê para comprar um título público turco, mas começa com brasileiro. E esse título público, depois você pode mandar pro meu pai o link de como chegar nesse site ou nessa plataforma, aí eu boto na descrição aqui. Claro, você pode fazer agora. Entra aí no Google
e põe assim, Tesouro Direto, no Google. Ah, Tesouro beleza. Direto. Tesouro Aí Direto. pelo Tesouro Direto. Aí, o que você vai ver é que vai ter um monte de corretora querendo te vender Tesouro Direto, mas beba primeiro Sim, na fonte. Veja o sim. site do Tesouro Direto, do governo, e lá Tá. tem todas as explicações para você Tá bom. poder fazer isso. Eu boto no link na descrição para ajudar. Eu boto. Pode botar lá no link da descrição, Boa. Tesouro Direto. Tesouro Direto. É fantástico isso aí. E outra coisa, o Tesouro Direto brasileiro, ele é inspirado no Tesouro Direto americano. Ah, Como tá. que você acha que chama Tesouro Direto americano? Como que você acha que é o site deles? Chuta aí. Tesouro Direto, como que seria? Ah, em inglês? É Ah, tipo... Treasury Direct. Então, se Direct você tiver Treasure. algum amiguinho seu, Direct Treasure. Treasury Direct, ele é assim, é Treasury Direct. Esse é o site, treasurydirect.gov, que vai pegar lá nos Estados Unidos o programa Tesouro Direto deles, que o nosso se inspirou. Tá bom. Treasure Direct. E uma coisa que, tipo, eu já fiz, eu já investi numa coisa chamada IQ Options. Tipo coisa que não é bolsa de valores, mas tipo uma coisa que vai, tipo, minutos e minutos. E, tipo, é diferente investir porque é tipo uma coisa que você pode comprar aqui, aí já vende, aí compra, tipo, é muito rápido. Aí teve uma hora, eu ganhei, aí depois teve uma hora que eu perdi tudo. Entendi. Então, esse que é o ponto. Você já ouviu falar no Warren Buffett, não viu? Warren Buffett, sim. Terceira pessoa mais rica do mundo. Ele tem um dinheirinho, né? Então, tem uma frase dele que é muito boa. Pode ser considerado um pouco machista, mas não foi eu que fiz, foi o Warren Buffett que falou. Ele falou o seguinte, ele não investe em nada que ele tenha dificuldade para explicar para a mulher dele como é que essa empresa ganha dinheiro. Vou dar um exemplo. Você gosta de ketchup? Da batata, eu gosto. Gosto de batata, beleza. Então, ele chega e explica para a mulher dele, ó, eu comprei as ações de uma empresa de ketchup, porque as pessoas gostam de colocar ketchup na batata. Aí a mulher dele fala, é mesmo, faz sentido. Beleza, então você explicou, ela entendeu que as pessoas demandam ketchup. Sim. Beleza. Agora, você sabe como funciona uma resseguradora? Bom, talvez você não saiba como funciona uma resseguradora. Então, quando você não souber como funciona uma resseguradora, não compre papéis da resseguradora, tá bom? Esse é o Warren Buffett. Ele não ficou bilionário por acaso. Então, o ponto é o seguinte, não compre nada, não invista em nada, se você realmente não entender o que essa empresa faz para ganhar dinheiro, e também se você não for capaz de explicar para sua mãe, para sua tia, para o seu pai, para o seu avô, por que essa empresa ganha dinheiro. Faz sentido. E uma outra pergunta calma aí, deixa eu ver aqui. Que eu tinha feito uma legal. Não, todas foram legais. Sim. Aqui. Como foi vencer o Prêmio Jovem Revelação Finanças em 2006? O que foi essa experiência? Faz tanto tempo isso. É que é o seguinte, nesse ano eu tinha feito uma tese de doutorado falando de risco de crédito usando umas coisas avançadas, usando opções. E isso foi submetido a um conselho de pessoas desse Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças, juntamente com a KPMG. Você deve ter ouvido falar na KPMG. Se não ouviu, a KPMG é uma grande empresa de auditoria e consultoria do mundo. E eles resolveram, não sei por que lá, resolveram me agraciar com esse prêmio. E foi bem interessante. Mais uma vez, foi uma vitória do estudo, né? Foi uma vitória do estudo, porque esse prêmio não é concedido a quem dança melhor, a quem é o mais bonito, não é isso. É quem fez um estudo que pode contribuir para a ciência, negócios, de alguma maneira. Às vezes, algumas pessoas que assistem podem até falar, pô, esse cara não gosta de dança, esse cara não gosta de funk. Sim. Não, de dança até gosto, de funk não gosto muito não. Mas o ponto é o seguinte, o que vai libertar a juventude brasileira, o que vai fazer o Brasil ser uma grande nação, não vai ser a dança, não vai ser o funk, não vai ser nada disso. Vai ser estudo duro, vai ser matemática, vai ser ciências, vai ser saber português, vai ser saber biologia. Imagina, biologia, imagina se hoje a gente tivesse grandes cientistas, e temos, mas poderia ter num número maior, de biologia, de medicina para arranjar logo uma vacina, um tratamento para nos livrar dessa pandemia do coronavírus. Vocês estão entendendo? Então, é a ciência que vai fazer a gente mudar o nosso padrão de vida, é a ciência que vai fazer a gente melhorar a nossa qualidade de vida.
E muito obrigado mesmo, Rafael. Eu acho que vai ser isso por hoje. Muito obrigado mesmo. Eu espero que vocês gostaram. Assiste, se inscreve aqui no canal, assiste outro vídeo aqui e muito obrigado. Valeu!